Salve galera, Rod Brito na área, como é que tá? Tudo bom? Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal do Rod Brito aqui no YouTube. E vamos continuar com a correção do PET 2 do 8º ano. Esse é o terceiro vídeo, semana 3 do PET 2. E aí a gente vai continuar nessa pegada de Idade Moderna. Na semana 1, a gente viu Revolução Francesa. Na semana 2, nós analisamos a independência das 13 colônias. E agora vamos analisar um pouco de Brasil naquele contexto. Um pouco de Brasil colônia naquele mesmo período. Bom, então vamos começar a corrigir logo essas atividades para a gente ir fechando esse PET 2 logo de cara. Semana 3, falta só mais um vídeo, falta semana 4 ainda. Lembrando, se você já está aqui, não se esquece, se inscreve no canal, compartilha, deixa seu like, ativa o sininho para os demais vídeos e vamos embora para a questão, né? Bom, aqui a gente tem uma análise, como eu disse, sobre o Brasil durante o período colonial e a dominação portuguesa. Vamos lá para a atividade 1 logo? O domínio da metrópole portuguesa sobre sua colônia na América submeteu os colonos a condições impostas que na maioria das vezes oportunizaram apenas os interesses de Portugal. A exploração excessiva era realizada por Portugal, teve seus reflexos de descontentamento a partir do final do século XVII. Neste, ocorreu apenas um movimento de revolta, mas ao longo do século XVIII que os casos se multiplicaram. Entre os principais movimentos nativistas podemos destacar a Revolta dos Beckman, a Guerra dos Mascates, a Guerra dos Emboabas e a Revolta de Filipe dos Santos. Sobre essas revoltas, pesquise em diferentes fontes e preencha o quadro abaixo com as informações solicitadas. Bom, antes da gente ir para o quadro e a gente preencher o quadro da questão número 1, vamos só entender o seguinte contexto. Ali durante o período colonial, a situação interna da colônia não era tão pacífica assim. Então nós tivemos, ao longo do século XVII e do século XVIII, uma série de revoltas. E essas revoltas, nós dividimos ela, historicamente, nós dividimos em dois grupos. As revoltas nativistas e as revoltas emancipacionistas, ou separatistas. O que as revoltas nativistas têm em comum? Têm em comum o fato de não criticarem ou não apontarem o pacto colonial como um grande problema a ser solucionado. Como vocês vão ver agora no quadro, cada uma dessas revoltas nativistas ocorreram por questões internas, por questões locais dentro da província em que ela acaba acontecendo, diferente das revoltas separatistas. Nas revoltas separatistas, essas sim, tinham como crítica fundamental o pacto colonial imposto por Portugal sobre o Brasil. Bom, as revoltas emancipacionistas a gente deixa para frente e vamos ver o que pede aqui no quadro sobre as revoltas nativistas. Então, são dadas as revoltas nativistas, né? Revolta dos Beckman, Guerra dos Mascates, Guerra dos Emboabas e Revolta de Filipe dos Santos, e pede para a gente preencher o quadro. Uma pesquisa simples, tá? Ano, província, líderes de cada movimento, grupo social revoltado neste movimento, as causas e os resultados, ou seja, o desfecho do movimento. Bom, logicamente você deve ter feito esse levantamento de dados, mas claro, está aqui com o Rod Brito e o Rod Brito não vai te deixar sem preencher o seu quadro ou sem ajustar aquele detalhe que é importante. Então vamos lá para o quadro? Olha aí o quadro preenchido para você. Então presta atenção. Cada uma das revoltas estão aí organizadas, tá? Então, a partir do século XVII, acontecendo as revoltas nativistas. Vamos lá! Revolta dos Beckman. Ano 1684, na província do Maranhão, liderada pelos irmãos Manuel e Tomás Beckman, né? E alguns latifundiários ali do Maranhão. Grupo social revoltado, esses grandes proprietários rurais, os jesuítas, né? Que criticavam a ação desses latifundiários. Quais as causas do movimento? Olha lá, a falta de mão de obra escrava negra, a ação dos jesuítas contra a escravização dos indígenas como uma alternativa a essa falta de mão de obra africana, as ações da Companhia de Comércio do Maranhão, que acabaram sendo ações ineficientes para resolver o problema. E aí, quais os resultados desse levante? A expulsão dos jesuítas, da província maranhense, a prisão e o enforcamento dos principais líderes do movimento, como Manuel e Tomás Beckman, tá?
Um ponto comum desses movimentos, vocês vão perceber, é justamente o fato dos resultados, né, das consequências terem sido consequências muito severas, terem sido consequências muito duras, justamente para servir de exemplo para outras províncias, né? Vamos lá? Guerra dos Mascates, entre 1710 e 1714, na província do Maranhão. Principais líderes, senhores de engenho de Olinda, decadentes senhores de engenho de Olinda, e os comerciantes de Recife. Qual o grupo social revoltado? A elite recifense e a elite de Pernambuco, de Olinda, naquele contexto se revoltando, os senhores de engenho endividados, muito por conta da diminuição da atividade açucareira, começam a criticar a visibilidade crescente dos comerciantes de Recife. Então, quais as causas desse movimento? Olha lá, a diminuição da atividade açucareira e o aumento do comércio em Recife. Quais os resultados? A elevação de Recife à categoria de vila e a transferência da capital da província de Olinda para Recife. As consequências da Guerra dos Mascates. Vamos então para a Guerra dos Emboabas? 1708 a 1709, em Minas Gerais. Principais líderes, os bandeirantes paulistas que aqui estavam, e os forasteiros, né? Como eram chamados, os emboabas, né? O termo emboaba é um termo indígena que significa algo como aves de grandes pernas, aves pernaltas, porque esses forasteiros que chegaram para a região das Minas chegavam usando botas até a altura dos joelhos, né? Então o termo emboaba foi uma forma pejorativa como os bandeirantes paulistas chamavam esses forasteiros que aqui chegaram depois deles. Então qual o grupo social revoltado? Esses bandeirantes, né? Os paulistas que se julgavam no direito de ter o monopólio da exploração dessas minas por terem chegado aqui primeiro e os mineradores da região. Como eu disse, as causas, a disputa pela região das Minas Gerais, pelos bandeirantes e pelos forasteiros. Estes forasteiros com apoio militar da coroa portuguesa. Quais os resultados do movimento? A expulsão dos bandeirantes paulistas da região das Minas Gerais e a descoberta de novas jazidas de ouro em Mato Grosso e Goiás. Como foram expulsos da região das Minas, se embrenharam mais pelo interior do território e acabaram encontrando novas jazidas de ouro no Mato Grosso e no Goiás, expandindo as fronteiras de mineração. Bom, última revolta nativista, a revolta de Filipe dos Santos, em 1720, em Minas Gerais. Filipe dos Santos e os demais mineradores foram líderes desse movimento, que teve como principal causa a instalação das casas de fundição na região das Minas, porque com a instalação das casas de fundição se estabelece o quinto, 20% sobre tudo que era extraído, aumentando dessa forma os impostos sobre a região mineradora. Assim como nos outros movimentos, quais foram os resultados, né? Quais foram as consequências da revolta de Filipe dos Santos? A prisão, a condenação e a execução dos principais líderes. E o Filipe dos Santos, que dá nome ao movimento, como um dos principais líderes, se não o nome mais importante, acabou sendo esquartejado. Teve como sentença o esquartejamento. Bom, tá aí, deu tempo para você preencher o seu quadro sobre as revoltas nativistas. Percebam, como eu disse, em nenhuma dessas revoltas o Pacto Colonial esteve como motivação, o Pacto Colonial esteve dentro das críticas dos líderes desses movimentos. Diferente do que vai acontecer no outro conjunto de revoltas que nós vamos ter nesse momento, no século XVIII. O Iluminismo, e aí nós já estamos na questão 2, o Iluminismo foi um movimento intelectual e filosófico que surgiu na Europa durante principalmente o século XVIII. Seus idealizadores diziam que iriam trazer luz para uma sociedade que não conseguia ver os olhos da razão e ainda estava enraizada nos princípios que nortearam a Idade Moderna. Conserta aí pra gente, tá? Enraizada nos princípios que nortearam a Idade Moderna, não a Idade Média. O Iluminismo influenciou muitos movimentos em busca da liberdade em toda a Europa e também não se limitou a ela.
Já vimos que o iluminismo esteve presente nas ideias que nortearam a independência das 13 colônias, né, dos Estados Unidos. Aqui no Brasil, a teoria das luzes do século XVIII influenciou os movimentos separatistas ou emancipacionistas. Comente de que maneira as ideias iluministas estavam presentes nos movimentos da Conjuração Mineira e da Conjuração Baiana. Cada um desses movimentos teve uma inspiração externa. O que eu quero dizer com isso? Tanto a Inconfidência Mineira ou Conjuração Mineira, quanto a Conjuração Baiana, também chamada de Revolta dos Alfaiates, se inspiraram em movimentos externos que tiveram o iluminismo como base ideológica. O que eu quero dizer com isso? A Inconfidência Mineira, ou a Conjuração Mineira, se inspirou na independência dos Estados Unidos. E a independência dos Estados Unidos foi baseada claramente nos princípios iluministas. Nós vimos isso na semana 2. A Conjuração Baiana teve uma forte influência na Revolução Francesa de 1789, principalmente no período mais radical, que foi o período jacobino, né? O terror jacobino. Então, essa influência externa acaba sendo uma influência de base ideológica iluminista. Então, esses movimentos, tanto a independência dos Estados Unidos quanto a Revolução Francesa, que se basearam nos princípios iluministas, acabaram influenciando esses dois movimentos aqui no Brasil naquele momento. A Inconfidência Mineira em 1789 e a Conjuração Baiana em 1798, ok? Então, comente de que maneira os ideais iluministas estavam presentes, falar sobre essas influências externas e construir aí bem tranquilo, 2, 3 linhas e um comentário que eu acho importante estar na sua resposta também. Essas influências externas, elas acabaram refletindo no tipo de movimento que aconteceu no Brasil. O que eu quero dizer com isso? O movimento da Inconfidência Mineira foi um movimento marcadamente elitista. A gente vai ver isso daqui a pouco. Foi um movimento coordenado pela elite de Vila Rica. Já a Conjuração Baiana, justamente por se inspirar num movimento de caráter tão radical quanto o jacobinismo da Revolução Francesa, foi um movimento de caráter mais popular. As camadas populares tiveram uma maior participação na Conjuração Baiana. E isso vai dar o tom, inclusive, nos objetivos desses movimentos. Ok? Então fica aí uma construção tranquilinha na 2 aí para você. Vamos avançar para 3, então? Duas revoltas separatistas que ocorreram no período colonial brasileiro ganharam muito destaque. A Conjuração Mineira, ou Inconfidência Mineira, de 1789, e a Conjuração Baiana, ou Revolta dos Alfaiates, de 1798. Pesquise e levante as principais características destes movimentos que aconteceram em Minas Gerais e na Bahia no final do século XVIII. E aí é fazer o levantamento de dados e preencher o quadro como foi nas revoltas nativistas, só que agora para as revoltas emancipacionistas e um levantamento mais resumido, né? Líderes do movimento, grupo social revoltado, as causas e os resultados. Vamos lá então? Olha lá. Conjuração Mineira, principais líderes, como eu disse, membros da elite de Vila Rica, né? Filhos da elite de Vila Rica que foram para a Europa estudar, por exemplo, né? Tomás Antônio Gonzaga, Cláudio Manuel da Costa, Joaquim José da Silva Xavier, o vulgo Tiradentes e outros também participaram do movimento. Grupo social revoltado, como eu disse, membros da elite ali de Vila Rica. As causas: a diminuição da atividade mineradora, a alta carga de impostos sobre a região, o alvará de 1785 que proibia a instalação de indústrias na área colonial e o pacto colonial, né? Era apontado como um dos grandes motivos do atraso da colônia, um dos grandes motivos do atraso do Brasil. Tanto é que defendiam, inclusive, a separação definitiva do Brasil de Portugal, né? Então, o Pacto Colonial esteve presente na crítica da Conjuração Mineira. Quais os resultados desse movimento? A prisão dos principais líderes do movimento, o degredo da maioria, ou seja, foram exilados, né? Inclusive para colônias africanas de Portugal, o enforcamento e o esquartejamento de maneira exemplar do Tiradentes.
coincidência ou não, aquele que era o que tinha menos posses, né? O mais humilde dentre todos os envolvidos diretamente no movimento Inconfidente em Vila Rica, né? Então, assim, o Tiradentes foi julgado, enforcado, esquartejado, teve sua cabeça colocada numa estaca no centro de Vila Rica, as suas partes foram salgadas e dependuradas ao longo da Estrada Real, sua casa foi destruída, queimada, o solo da sua casa foi salgado para amaldiçoar seus descendentes, né? Mas, um século depois, lá em 1889, com a proclamação da República, o Tiradentes é alçado à condição de herói nacional, alçado à condição de grande herói da história brasileira. Bom, Conjuração Baiana, vamos lá então? 1798, principais líderes: Lucas Dantas, João de Deus do Nascimento, Manuel Faustino dos Santos Lira, Luiz Gonzaga das Virgens. Esses líderes mais humildes, de cor, então eram negros. Havia uma grande participação de alfaiates, né, de camadas populares dentro do movimento, por isso o movimento também é conhecido como a Revolta dos Alfaiates, apesar de que, e olha lá, grupo social revoltado, camadas populares de Salvador e a elite local no início do movimento. No início do movimento, nós tivemos participação de membros da elite de Salvador, né? Como o médico Cipriano Barata, por exemplo, é um dos nomes que participaram desse movimento no início. Então, no início, a Conjuração Baiana era um movimento misto, né? Era um movimento híbrido que englobava tanto membros de uma camada desfavorecida da sociedade, quanto membros da elite de Salvador. Por exemplo, membros da loja maçônica, a Ordem dos Cavaleiros da Luz, participaram do movimento, confeccionando panfletos, exaltando o ideal jacobinista, que foram afixados, né, nos postes ali em Salvador. Quais as causas da Conjuração Baiana? O empobrecimento da província, né, principalmente após a transferência da capital da colônia de Salvador para o Rio de Janeiro, ali em 1763, a insatisfação com o Pacto Colonial e o ideal abolicionista, né, que ganhava força numa região onde eu tinha um grande predomínio, uma grande presença de uma população negra, né, e descendentes de negros ali concentrados na região nordeste do Brasil, lembrando que Salvador foi a primeira capital oficialmente falando, né? Resultados do movimento: a prisão e o enforcamento dos principais líderes envolvidos, em sua maioria negros e mulatos. Eu sempre faço uma observação final em relação a esses dois movimentos. É importante você refletir, né? Por que o Tiradentes, que foi líder de um movimento que acabou não acontecendo, né? Porque o levante de fato não ocorreu. Por que o Tiradentes é alçado à condição de herói nacional, historicamente falando? Por que os líderes, né, Lucas Dantas, João de Deus do Nascimento, Manuel Faustino, Luiz Gonzaga, por que estes também, que foram líderes de um movimento separatista, também não foram alçados a condições de heróis nacionais, né? A condição de heróis para o Brasil? Claro que há toda uma importância local ali na Bahia, né? Mas não há a mesma repercussão como no caso Tiradentes. É importante fazer essa reflexão, tá? Então tá aí, revoltas nativistas, revoltas separatistas, preenchidos os quadros, as questões 2 e 3, né? Preenchidos os quadros aí para vocês. As questões 2 e 3, desculpa. Vamos lá para a questão 4? Vamos embora encerrando para não estender muito. Após estudar sobre as revoltas nativistas e separatistas do período colonial brasileiro, utilize as informações construídas e marque no mapa as províncias em que aconteceram as revoltas pesquisadas. Crie uma legenda para facilitar a interpretação do mapa. E aí, é com você, tá? Você vai pegar no mapa do Brasil colonial e vai marcar aí onde ocorreram cada uma das revoltas que nós analisamos, né? Tanto as nativistas quanto as emancipacionistas. Maranhão, Pernambuco, Minas Gerais, Bahia, né? Então vai fazer só uma legenda simples aí e fazer a demonstração, colocar aí onde ocorreu cada uma. E aí vem uma série de questionamentos para a gente fechar essa semana 3, né? Muitos desses questionamentos, muitas dessas perguntas nós já respondemos, né? Com as nossas explicações aqui. Então vamos lá?
Após esse momento, responda as questões a seguir, levando em consideração as revoltas nativistas e separatistas. Quais classes sociais estavam envolvidas nas revoltas? Aí eu vou ter uma mescla, né? Membros da elite, de camadas populares, né? De cada uma dessas províncias em que acaba acontecendo esses levantes. Existiam causas comuns nos movimentos? Caso existam, há pontes. Existiam, né? Por exemplo, a gente acabou de ver na Inconfidência Mineira e na Conjuração Baiana, o pacto colonial ou o rompimento do pacto colonial era uma causa comum entre os dois movimentos. Então, pode ser apontado aí. Em qual região do país se concentravam as rebeliões? Aí eu vou ter uma concentração muito na região Nordeste e na região Sudeste, né? Predominantemente, né? Nas regiões Nordeste, região Sudeste, Maranhão, Pernambuco, Minas Gerais, Bahia. Então eu vou ter um predomínio nessas regiões. Quais as características dessas regiões, né? Aí eu vou ter características diversas. Economicamente falando, eu vou ter uma região Nordeste dedicada à questão açucareira, ou à questão do algodão maranhense, por exemplo. No caso do Sudeste, aqui com Minas Gerais, dedicada e voltada à questão mineradora, né? Fazer uma construção analisando essas características. Por exemplo, a partir do momento que são descobertas jazidas e vestígios de ouro e diamante aqui na região das Minas, eu vou ter uma grande concentração populacional. Isso pode ser apontado também, tá? Muitas pessoas vieram para a região das Minas buscando melhorar de vida. Quais as províncias que não registraram essas revoltas? Bom, é simples, né? Se você já marcou no mapa, se você já construiu os dois quadros com as províncias em que ocorreram as revoltas, basta você olhar no mapa todas as províncias em que você acabou não encontrando revoltas nem nativistas nem emancipacionistas, como o Grão-Pará, como a questão, nesse momento, do Rio Grande do Sul, São Paulo. Então é só fazer essa relação, tá? Bem tranquilo. Quais rebeliões obtiveram sucesso? Bom, pelo que a gente viu, né? Nenhuma dessas rebeliões acabou alcançando o objetivo. Nem as nativistas, nem as separatistas naquele momento, tá? Quais foram derrotadas? Uma está interligada à outra, né? Quais obtiveram sucesso? Nenhuma. Quais foram derrotadas? Todas, né? Todas acabaram tendo um desfecho não esperado pelos líderes dos movimentos. Com base nas informações construídas, quais fatores podemos atribuir o insucesso das revoltas? Logicamente, a gente pode atribuir a forte repressão da coroa portuguesa. A coroa portuguesa reprimiu de maneira forte tanto as revoltas nativistas quanto as revoltas emancipacionistas. E um outro ponto importante é a gente definir que os movimentos, eles foram movimentos, como é que a gente pode falar? Foram movimentos heterogêneos, ou seja, foram movimentos cujos participantes tinham interesses diversos. No caso da Conjuração Mineira e da Conjuração Baiana, por exemplo, os dois movimentos foram traídos. Membros dos movimentos acabaram traindo esses movimentos. No caso da Inconfidência Mineira, o Joaquim Silvério dos Reis, por conta do perdão de dívidas que tinha com a coroa portuguesa, acaba traindo o movimento, delatando todos os membros da Inconfidência e acabou fazendo com que o movimento não tivesse o êxito esperado. Né? Na Conjuração Baiana, idem, um dos membros do movimento acabou traindo o movimento. Ok? Então tá aí, pessoal. Encerrando dessa vez o terceiro vídeo, PET 2, 8º ano, faltando apenas a semana 4 para a gente fechar o PET 2. E aí, não se esquece, chegou até aqui, deixa seu like, compartilha, se inscreve no canal, manda para quem você quiser. Aquele colega que está com dificuldade, não está conseguindo entender as questões ou não está conseguindo resolver as questões, manda para ele, manda para ela, que aí a gente fecha junto, ok? PET 3 está chegando aí, se organiza. Sempre lembrando, um salve para você que chegou até aqui. História é com Rod Brito e é sem massagem, pai. Fui!